Em nome santo de Jesus, Deus é fiel para nos abençoar a todo momento, né? Deus é maravilhoso. Neste momento nós vamos estar retornando a direção para o nosso pastor. Convido a igreja para se pôr de pé. Estarei retornando a direção para o nosso pastor. Glória a Deus. Louvado e agradecido o nome santo de Jesus. Conseguiu? Graças a Deus, irmãos. A paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Irmãos, já vamos aproveitar que os irmãos estão de pé. Eu hoje estava olhando a mensagem, aí depois eu voltei para uma mensagem bem prática, bem conhecida dos nossos irmãos, que é o livro de Ezequiel, capítulo 37. Existem algumas mensagens para a gente, principalmente ensinar, que a gente tem que ter uns detalhes, uns negócios um pouco profundo. E eu falei assim, vou deixar essa mensagem para outro dia, para a gente, para que ela seja bem aproveitada. E aí eu fiquei então aqui com Ezequiel, capítulo 37, que é aquela mensagem que nós temos um conhecimento já, né, irmãos, maior, e o que a gente pede é para que o Espírito de Deus, para que Ele nos dá inspiração, para que nos dê sabedoria, e que através dessa mensagem Deus pode falar aos nossos corações ou às nossas necessidades, né? Porque a mensagem a gente prepara, mas o que a gente espera mesmo, o que a gente acredita, é na inspiração do Espírito Santo. É Ele que conhece a necessidade das pessoas. Às vezes nós achamos que nós conhecemos, mas Deus é que conhece mais, é Deus que vai no lugar que a gente não consegue ir, que é o coração, é o sentimento, é o pensamento, é a necessidade. Deus conhece. Por mais que nós sabemos ou conhecemos, mas na verdade eu sempre digo isso, irmãos, às vezes nem nós mesmos conhecemos a nós mesmos, né? Existem situações que você pode observar, que você dá uma olhada, por exemplo, lá atrás, uns anos lá atrás, você olha para você e fala assim, gente, será que aquilo ali era eu mesmo? Olha como eu era, olha como eu estou hoje, olha o meu pensamento hoje, olha o meu pensamento anos aqui atrás, a gente era completamente diferente. Apesar que isso é muito bom, até porque nós estamos caminhando, irmão, para uma perfeição, né? Cada dia que vai passando, a gente vai aperfeiçoando até encontrar aquele que é perfeito, que é Deus. E vamos se tornar perfeito como Ele é. Maravilhas, né, irmãos? Ezequiel capítulo 37, o vale dos ossos secos. Eu vou ler aqui o capítulo 37, versículo 1, e a igreja lê o versículo 2, eu vou ler o versículo 3, e assim sucessivamente. Vamos lá? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre
Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Pode sentar, irmãos. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, exaltado seja esse Deus maravilhoso. Irmãos, como eu estava dizendo para os irmãos, a gente muda tanto, nós mudamos tanto com o passar dos anos, com o passar do tempo. E nós que estamos na igreja, irmão, pode observar que até mais bonito os irmãos ficaram, né, irmã Silva? Pega umas fotinhas lá de longe, bem uns anos atrás, você vê que tem uns que chegavam a andar torto, né? E ficou mais bonito, né, irmã Maria? Meio que o cabelo ficou branco ou ficou preto, mas ficou melhor. E é interessante que eu fico observando que quantas situações e quantas coisas lá atrás nós não entendíamos. Quantas vezes você foi cometido como uma pessoa até ruim. Não era porque você ou era ruim ou queria ser uma pessoa ruim. Era o seu entendimento que você tinha naquele tempo, naquela época. Isso pode vir de tradição de família, de costume, ou com quem a gente conviveu. É tanto que, às vezes, até consequência disso a gente teve. E com o tempo a gente foi melhorando. A mente da gente foi abrindo, aquela mente fechada, ela foi abrindo mais. E hoje a gente tem um entendimento maior, a gente até sofre menos que a gente sofria antes, tudo, e graças a Deus, uma grande cooperação, irmãos, por causa do entendimento da palavra do nosso Deus, que tem nos esclarecido muita coisa. Quantas pessoas hoje chegam a uma certa idade e já partiram, já nem está no nosso meio, mas as últimas palavras dele, o que ele mais falava? Uns, a gente ficou sabendo que uns partiu para outra vida falando em línguas estranhas. Olha que coisa, alegre, falando em línguas estranhas. Outro nós já ouvimos falando que na última hora ele estava dizendo, não preocupa, olha, pedindo para as pessoas que estão em volta, os familiares, dizendo, não precisa preocupar. E ele morrendo, porque Deus sabe de tudo. Deus
está no controle de todas as coisas. E quantas vezes nós, por causa de coisas tão pequenas, e a gente vê aquilo como se fosse uma montanha, a gente olha para aquilo como se fosse uma avalanche de problemas que vai esmagar a gente, e fala assim: eu não vou suportar, não vou aguentar, e a gente fica com vontade de gritar ou fazer alguma coisa, e já vem na mente: eu estou só, ou ninguém me ouve, e por essa razão a pessoa dá vontade de sair por aí gritando. Mas quando nós olhamos, e eu fico observando o profeta Ezequiel, nós tiramos de Ezequiel uma grande lição, irmão. Ezequiel foi a pessoa que Deus levantou como profeta, e lá no pensamento, nos planos de Deus, eu me entendo assim, que Deus estava dizendo: Ezequiel vai servir de consolo e muito testemunho para muita gente, para o meu povo lá na frente. Pensa bem, irmão. Ezequiel, a Bíblia Sagrada diz que alegria, o desejo e a alegria de Ezequiel era, no capítulo de Ezequiel 24, e nós vamos olhando a partir do 20, 23, e a gente vai seguindo, 24, do versículo 24, nós vamos observando que Deus chega a falar para Ezequiel que tirará então, algumas Bíblias falam que é até que um golpe, né? Alguns comentaristas falam que foi devido ao ministério de Ezequiel, perseguição, que ele acabou ficando sem a alegria de seus olhos, que era a esposa. Interessante, mas tudo o que estava acontecendo com Ezequiel era a vontade do próprio Deus, irmã Silva. E foi numa época, irmão, que o povo estava rebelde, estava numa crise financeira, espiritual, praga, doença, rebeldia. E Deus então levanta o profeta Ezequiel e ele começa a profetizar pela manhã e pela tarde. E Deus diga para Ezequiel: pode profetizar, Ezequiel, pode profetizar a minha palavra, porque havia uma grande necessidade de alguém profetizar. E Deus então estava dando, irmão Ezequiel, uma grande experiência para Ezequiel, e uma interessante, que Ezequiel obedecia tudo aquilo que Deus falava e mandava, mesmo que às vezes ele não estava sentindo bem. Às vezes dentro de Ezequiel ele sentia de não ir, mas a Bíblia diz que algo queimava no coração dele. Ele chegava a dizer: é algo mais forte do que eu. Era o Espírito Santo, e era a chamada de Deus para com a vida de Ezequiel, para que Ezequiel fosse profetizar, acontecesse o que acontecesse, para que Ezequiel pudesse profetizar. Ou nós vemos aí, por exemplo, a pandemia, né? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa de realmente preocupou, levou muitas pessoas, mas é interessante que isso também não é motivo de nós fracassarmos espiritualmente, porque a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para a vida de Ezequiel e outros profetas como Jeremias, Ezequias, outros profetas, nós vemos que em tempos difíceis foi o tempo que mais Deus usou, e foi o tempo que mais o avivamento aconteceu, irmão.
Os maiores avivamentos, o irmão pode ver na igreja primitiva, os maiores avivamentos aconteceram em tempos de crise espiritual, em tempos difíceis, irmã Lena. Então é muito importante que, como a Bíblia Sagrada diz que, irmão, operando Deus, não vai ser avalanche de problema, não vai ser tempestade, não vai ser maremoto, não vai ser praga, não vai ser peste. Aliás, a Bíblia Sagrada, ela vai mais além, que nós podemos pegar todos esses problemas e fazer disso uma oportunidade para nós buscarmos mais intimidade com Deus, irmão. Porque milagres e avivamentos e bênçãos acontecem em tempo difícil mesmo, é em tempo de crise mesmo, é em tempo que a coisa não está bem, que as coisas não estão indo bem. É aí que é o momento da oração, é o momento de Deus mostrar para a gente, irmão, que Ele é Deus e que Ele está no domínio de todas as coisas, irmão. Ezequiel perde a esposa. Para ainda, Deus não poderia falar para Ezequiel: Ezequiel, o negócio é o seguinte, Ezequiel, o senhor está muito triste, faz o seguinte, vai fazer um passeio, tem um lugar aí muito bom, você está muito triste, dá uma volta por aí, fica quietinho, e depois você vai continuar ministrando a minha palavra. Não, Deus não falou assim com Ezequiel. Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, nem quero que você veste de roupas preta, escura. Não quero. Eu não quero que ninguém olhe para você e fale assim: olha ele, tadinho, está de luto, porque ele tinha acabado de perder a esposa dele, irmão. Era a alegria dos olhos dele, Betânia. Ele acaba de perder aquilo que alegrava ele. Todo dia chegava na casa dele a esposa para receber ele. Chegava cansado, triste, a esposa para receber ele. Uma hora ele estava com dificuldade, como todos os seres humanos, a esposa estava lá para ajudar ele. Então era o desejo dele, era a alegria dele, era a ajuda dele. Mas quando Deus então tira a esposa, Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, o negócio é o seguinte, eu quero que você continue profetizando. Sabe o que Deus está falando aqui, irmão? Deus está falando para Ezequiel o seguinte: Ezequiel, a necessidade de que o meu evangelho seja anunciada é muito grande, Ezequiel. A Bíblia não está dizendo isso, mas em outras palavras Deus estava dizendo para Ezequiel assim: Ezequiel, a tua esposa, eu sei, é o desejo dos seus olhos, é a sua alegria. Ezequiel, vai passar, esse tempo vai passar. Lá na frente, Ezequiel, você vai encontrar com ela, vai dar tudo certo. Mas agora, Ezequiel, eu quero que você profetiza para Israel, irmão. Israel estava em decadência espiritual, o povo estava virando as costas para Deus. A própria palavra, irmão, que vão estudando, a Bíblia vai explicar, irmão, que o povo estava virado as costas para isso. Quer dizer, tinha abandonado a Deus para servir outros deuses. E a dor que Ezequiel estava sentindo agora, ele era para transformar aquela dor dele, irmão, como se fosse na perca do povo que estava virando as costas para Deus. Deus também estava sentindo. Assim como Ezequiel estava sentindo a perca, o próprio Deus também estava sentindo a perca do povo, o povo voltando para outras coisas, menos para ele. Olha para os irmãos ver, irmão, a necessidade tão grande da gente profetizar a palavra, da gente avisarem as pessoas. A necessidade era tão grande que Deus não diz para Ezequiel: fica quieto, Ezequiel,
Eu vou te consolar aí no banco, vou te consolar na sua casa. Não, Deus não diz, não, Ezequiel, o negócio é o seguinte: não quero que você demonstre triste, que está de luto. Eu quero que você pregue a minha palavra. Eu quero que você fale da minha palavra. Eu quero que você avise o meu povo que eles estão afastando, que eles estão se distanciando. Ezequiel, é esta missão que eu tenho para você. Alguém poderia falar, isso aí, se fosse no tempo de hoje, isso acontecesse, o que é que o povo ia falar? Ah, meu Deus, ó, queria que a mulher morresse mesmo. Ezequiel é para casar com a novinha. O povo ia falar isso. Mas na verdade, no coração de Ezequiel estava dolorido. Até porque quando você fala em casamento, você está falando em companheirismo, né? De companhia, uma pessoa que está junto com você, não é nem em outra visão. Mas como o povo estava tão carnal, o que você acha que o povo ia falar? Ah, Ezequiel está andando por aí, passou na casa de A, pregando para B, e outra, ele nem vestiu roupa preta, porque era o costume daquela época. Eu tinha que vestir uma roupa, né? Ou até hoje o povo veste, né? A roupa de luto, né? Eu mesmo não visto, não. Mas muita gente veste, né? Mas Ezequiel, Deus falou, não é nem para você vestir, eu não quero nem que se demonstre que está triste. Por dentro estava dolorido, irmão. Com certeza muita gente falou, isso aí nem importou com a mulher. A mulher, como é? Mas no coração de Ezequiel, ele queria obedecer a Deus. Ele queria agradar a Deus. Por dentro estava dolorido. A perca era grande. O próprio Deus já tinha dito. Era o desejo dos seus olhos, era a alegria dos seus olhos. Mas é eu, Ezequiel, que estou mandando você pregar. E que esse povo, ouça ou não, Ezequiel, sou eu que estou falando, sou eu que estou, Ezequiel, mandando você ministrar, pregar a minha palavra. Irmão, olha para os irmãos, vê como que a gente entende. Os planos de Deus, eles é tão mais alto, né? Os nossos pensamentos, nós seres humanos, é tão pequeno. Irmão, pode ver que qualquer coisinha a gente fica, né? Tem coisinha que você fala, meu Deus, que bestagem da minha cabeça, bobagem, né? Ciúme, descontrole emocional. Qualquer coisinha eu perco o domínio, e a gente é tão limitado, nós é tão pequeno, tão, né? Mas os planos de Deus, ó irmão, é muito mais alto. Os planos de Deus para as nossas vidas, queridos, ainda por mais que nós andarmos na Bíblia Sagrada, e de Gênesis a Apocalipse, orando e lendo e comendo esta palavra, seria impossível ainda nós entendermos, irmão, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. É coisa muito grande. A Bíblia Sagrada diz que nem os olhos viu, né? Tanta coisa que nós já vimos bonito, não dá nem para comparar. Nós já entramos em tanto lugar, viajando, passeando, né? Nem na imaginação. Nós, queridos, o que Deus tem preparado para a igreja vai muito além da nossa imaginação. Se nós pensarmos em coisas lindas, em coisas bonitas, o que Deus tem preparado vai muito além. É tanto que a Bíblia chega a dizer, irmão, que essas lutas, esses probleminhas que nós passamos, isso não é nem para comparar a glória que há de se revelar. São coisas lindas e profundas. Então, irmão, vale a pena a gente não andar com as águas só no pé, não, irmão, só nos pés, não, no tornozelos, não. Vale a pena a gente, como Ezequiel profetizou, é a gente mergulhar. Isso fala de profundeza, de nadar no Espírito. Isso fala de ser guiado pelo Espírito Santo. A gente tem que deixar, irmão, a gente tem que mergulhar mesmo. Não é só nadar, não é só andar no Espírito, não. É navegar, é nadar, é andar a nado, né? No Espírito de Deus, para que Deus pode então revelar o seu segredo a nós. Porque a Bíblia diz que Deus revela segredos só para quem teme. Só para quem teme. Tem gente que vai nascer
vai morrer e nunca vai ter uma revelação de Deus. Nunca vai ter, sabe por quê? Porque é só para os que temem, é só para os que têm temor, é só para os que respeitam a Deus, só para os que reverenciam a Deus, só para aqueles que têm desejo de buscar a Ele. E eu vou ministrando aqui, e eu vou entendendo no capítulo de Ezequiel, capítulo 37, nós vamos entendendo aqui que enquanto ele estava ali naquela situação, sofrendo, a Bíblia Sagrada diz que Deus pega Ezequiel, o Espírito de Deus pega Ezequiel, que bom, e leva Ezequiel em visão a um vale. Meu Deus do céu, olha Ezequiel tendo uma experiência aí. Ezequiel poderia dizer: eu não vou não, pô, vai falar de mim, acabei de perder minha esposa, agora vai eu pregar. Prega de manhã, minha mulher morre, vou pregar pela manhã, minha mulher morre à tarde, vou pregar no outro dia, pô, vai falar de mim. Mas Ezequiel, mesmo com aquela dor, Ezequiel ouve Deus, e Deus então pega Ezequiel no espírito e leva Ezequiel. Vai levar Ezequiel para um lugar de paz e alegria? Não. Vai levar Ezequiel para um vale. Meu Deus do céu. Ezequiel todo arrebentado, Deus pega Ezequiel e leva para um vale. Vale. Irmão, olha o que tinha lá. Ossos seco. Simboliza, a Bíblia ainda fala mais assim, ó, sequíssimo. O que quer dizer isso, irmão? Sequíssimo, porque havia muito tempo que aqueles ossos estavam ali. Então, Deus pega Ezequiel, leva Ezequiel para um lugar de morte, de tristeza, um exército de pessoas mortos. Deus estava mostrando para Ezequiel que aquilo ali, irmão, que ele tinha perdido a esposa, mas que Deus, o próprio Deus, estava mostrando para Ezequiel: Ezequiel, este vale aqui, com exército de pessoas, você só vê osso, Ezequiel, isso aqui é o meu povo todo, Ezequiel, isso aqui, Ezequiel, é Israel, está todo mundo morto, está mortos espiritual, a sua esposa, Ezequiel, está comigo, Ezequiel, foi eu que tirei, mas aqui está todo mundo mortos. Aí Deus disse assim: Ezequiel, eu quero que você comece a dar uma volta, eu quero que você comece a andar em volta desse vale de osso seco. E Ezequiel obedece, e ele começa a andar, vai andando, vai andando, vai andando. Olha onde Deus vai dar uma visão para Ezequiel, irmão, no vale de osso seco. Nunca Deus vai dar a nós uma visão no prato de comida, e a carne, né? Quando a gente está meio com fome assim, dá aquela visão bonita, aquele pratão assim, né? Fala assim: vem para cá que eu vou comer. Mas lá não tinha comida, o negócio lá estava feio, os ossos estavam sequíssimos. Eu acredito que a maioria parte daqueles ossos estava até coberto por terra. É osso para cima, osso para lá, cabeça para cá, osso tudo telado. E aí Ezequiel andando lá, um homem todo triste, arrebentado, tinha perdido a esposa, e ele começa a circular. Mas foi lá naquele vale que Ezequiel passa a ter experiência com Deus. Ezequiel agora começa a ouvir a voz daquele que tirou a sua esposa, mas aquele que também que ia ressuscitar a sua esposa no futuro, no porvir. Ezequiel então começa a ouvir a voz de Deus, e Deus começa a dizer: Ezequiel, poderão ressuscitar estes mortos. Ezequiel fala assim: o Senhor é que sabe. Ezequiel podia até falar assim: não sei, o Senhor não ressuscitou minha esposa, isso aqui é coisa minha, que Deus me deu aqui agora, eu nem pensei isso antes não. Mas Ezequiel podia falar isso: não sei, o Senhor sabe o tanto que eu sou minha esposa, morreu,
O Senhor não ressuscitou, o Senhor é que sabe. E é Ele que sabe mesmo, né? Ele que é o dono da vida. Ezequiel estava certo. Mas Ezequiel também não questiona sobre a tua esposa. Então Deus começa a dizer: Ezequiel, então começa a profetizar. Irmão, olha o que isso quer dizer. Isso está querendo dizer da palavra de Deus. Olha o valor, irmão, que tem a palavra de Deus. Enquanto nós continuar profetizando, irmão, alguma coisa vai acontecer. Algum barulho lá longe você vai ouvir. E Deus disse então: começa a profetizar, Ezequiel. Ezequiel começa a profetizar sobre um vale de ossos secos, aonde não havia esperança, aonde havia morte, morte, morte. Não havia vida ali, irmão. Mas o que nós entendemos aqui, irmão, que a palavra que está vindo de Deus para Ezequiel profetizar, a palavra significa espírito e vida. A palavra significa vida, significa fonte. Então, enquanto Ezequiel começa a profetizar, de repente ele ouve um ruído, uns ruídos, uns barulhos, e ele começa a profetizar, e ele vai profetizando, e de repente, irmão, pensa um negócio desse, irmão. Ezequiel olha para a terra começa a abrir, e de repente ossos começam a sair da terra, entre a terra, e de repente, eu penso assim que de repente o osso passava de um lado para o outro, e de repente ia tudo encaixando. Ô irmão, quantas coisas das nossas vidas que nós sofremos, e às vezes temos até consequências desse sofrimento nosso, e nesse sofrimento, nesse vale, que a gente não vê perspectiva, não vê saída, a gente esquece de profetizar, e a gente vai esmorecendo, vai ficando cada vez mais achatado, machucado, martirizado, e a gente esquece que nesse vale que a gente passa, existe um Deus dizendo para a gente: ei, profetiza, fale alguma coisa na minha direção, fale da palavra que eu coloquei no seu coração, e a gente não fala. Isso vai criando um vazio dentro do ser humano, e o ser humano vai ficando vazio. Tem uns que a gente ouve até de ir embora, sumir. Outros dizem assim: eu queria dormir, mas não queria acordar mais, porque eu sei que amanhã é problema. Outro diz: eu queria morrer, Deus podia me matar. Em vez da gente falar tantas besteiras, por que a gente não faz como Ezequiel? Profetizar sobre a situação, sobre o problema. É o marido, é o filho, é a esposa, é o vizinho, é a cidade, é a porta de emprego, é a falta de dinheiro. Vamos profetizar sobre este vale. Ainda que está tudo morto, que não há esperança, mas Ezequiel nós entendemos, irmão, quando ele diz: o Senhor é que sabe, quando ele começa a ouvir a voz de Deus, e Deus começa a falar para ele profetizar, e ele começa a profetizar, ele ouve ruídos e barulhos, e os ossos começam a aparecer, e de repente um grande exército de pé, irmão. Olha que coisa tremenda, irmão. Quem sabe Deus está dizendo para nós: olha, eu quero resolver algo, eu quero colocar algo de pé, eu quero voltar algo para o lugar, mas preciso que você profetiza, eu preciso que você me obedece, eu preciso que você, mesmo nos piores, nas dores, nas dificuldades, eu quero que você anda na minha presença, eu quero que você profetiza. Irmão, quantos que não fazem isso? Quantos que nas horas difíceis eles não andam com Deus, eles não sabem nem andar, eles andam, e quanto mais profetizar, eles nem
ninguém obedece a Deus. Por que Ezequiel passou essa trajetória toda? E ele foi tendo experiência, e ele foi ouvindo a voz de Deus, porque ele ia obedecendo a voz de Deus. Deus falou: Ezequiel, é esse que eu quero. Para Ezequiel eu vou revelar segredos. Ô irmão, ninguém é usado por Deus, ou ninguém tem experiência com Deus, se primeiro não passar pela provação. E a provação às vezes dói, a provação às vezes machuca, e às vezes quem não tem o entendimento do que é espiritual, a gente faz igual a Adão e Eva, né? O sofrimento meu aqui, o culpado é minha mulher, o culpado é meu esposo, o culpado é o filho, o culpado é fulano, o culpado é não sei quem. Irmão, às vezes, querido, o próprio Deus está permitindo a gente passar por aquelas provações, para ver se a gente vai conseguir continuar ouvindo a voz dele. Você vê Ezequiel aqui reclamando com Deus: Senhor, agora o Senhor faz um negócio desse todo aqui, eu ouço a sua voz, o Senhor é o dono da vida, me traz para cá, e eu, quando chegar em casa, quando eu chegar lá, minha esposa vai estar lá me esperando. Você não vê na Bíblia Sagrada Deus questionando. E não é porque Ezequiel, porque o próprio Deus sabia que era a alegria dele, era a esposa. Mas você não vê Ezequiel questionando. Ô irmão, mas tudo isso trazia para o coração de Ezequiel uma alegria, só dele saber que ele estava na direção certa, que ele estava ouvindo o próprio Deus, né? E ali aquele grande exército, mas ainda não havia vida, não havia carne, não havia pele, não havia sangue. Olha que coisa interessante. Você sabia, irmão, que às vezes nós oramos e profetizamos, já quer que o trem aconteça agora, tem que acontecer, eu vou orar aqui de joelho e tem que acontecer. Se não acontecer, eu paro de orar. E tem gente que faz isso. Tem gente que mantém na igreja aquela benção. Tem uns que passam assim, parece que estava 200 por hora. Nossa Deus, esse aí vai ver Deus rapidinho. Aí depois a gente observa, irmão, que ele está lá atrás. Aí vai andando devagarzinho, aí com pouco ele está lá atrás, todo arrebentado. O que foi, irmão? Buscou, orou demais, mas foi ver, era tudo fogo de palha. Chegou o momento da aprovação, acabou. Tudo fogo de palha. Não teve persistência, não teve perseverança, né? Mas Ezequiel, irmão, diante de tudo isso, ele continuou profetizando. E quando ele profetizou, olha aqui para os irmãos ver. A gente ora, quer que o negócio aconteça. Existem coisas, irmão, que acontece por etapa. Tem coisas que Deus faz na hora, mas tem coisas que é por etapa. Até gente doente, enfermo, tem hora que você tem que continuar orando, irmão, até Deus completar. Tem coisa que é progressivo, tem coisa que milagre é instantâneo, mas cura divina é progressivo. Tem coisa que Deus começa hoje e vai terminar daqui não sei quanto tempo. Você lembra do homem lá na beira do tanque de Betesda? O tanto de gente que era curado, e ele lá na filona, mas ele perseverou, confiou, esperou. De repente ficou lá 38 anos, mas quando encontrou foi com o próprio Cristo Jesus. Ele nem precisou entrar na água, nem precisou, já foi curado já, e falou: pode ir embora, vai embora para casa, pega sua caminha e vai embora. Se Deus quer fazer, Ele faz, mas existem aquele negócio, a perseverança. Então existem coisas, irmão, que Deus faz por etapa, e a gente quer logo, tem que acontecer logo, né? E claro, irmão, todo irmão, pastor, pregador que for pregar aqui, ele vai profetizar. Eu profetizo a tua cura, eu profetizo o teu milagre. Ele está errado? Não está errado, biblicamente não está errado, mas isso também não quer dizer que ele profetizou e tem que acontecer. Isso quer dizer também que ele está errado. Não está errado, ele tem que continuar profetizando, porque a Bíblia Sagrada nos dá esta autoridade, porque nós profetizamos, porque nós temos que ter fé. Pastor, mas se não acontecer, tem gente que sai da igreja: não vou para a igreja mais não, porque o irmão orou por mim e profetizou e falou que ia ser curado, eu não vi curado, vou sair da igreja.
É outro que não tem entendimento nenhum do que é Bíblia, não tem discernimento, não é espiritual. Deus cura a gente instantaneamente e Ele também cura por etapa, e o próprio avivamento vem por etapa. Olha Ezequiel aqui. Ezequiel podia chegar lá e profetizar e já acontecer tudo de uma vez. Aconteceu, irmão? Não aconteceu. Ele profetizou, primeiro veio os ossos, depois ele continuou profetizando, começou a subir da terra pele, tendões, e foi cobrindo todo o corpo. Ainda não havia vida, mas ele, olha, segunda etapa, com um pouco veio a terceira etapa, não havia vida, estavam tudo mortos, e ele profetiza. Irmão, quando Ezequiel profetiza, agora o barulho já não era na terra, já era nos quatro cantos. Veio um vento veemente, que é símbolo de vida, do Espírito Santo. Tudo que estava morto ali, aquele vento, irmão, começou a soprar. Era o Espírito Santo manifestando, e foi soprando. Daqui a pouco, aquele exército que já estava mortos, havia ali agora vida. Significa o quê? O Israel que estava morto, espiritualmente mortos, agora ali tinha vida, estava vivo. Sabe o que significa, irmão? Que Deus quer que nós profetizamos nesses últimos dias, para que Ele levante, irmão, um exército de pessoas, de profetiza, de profeta. Tem gente que quando a gente fala profeta, muita gente entende que é só aquele que Deus dá revelação direta. Gente, profeta é aquele que anda na presença de Deus, que tem a inspiração do Espírito Santo e que prega esta palavra aqui, ó. Esse é o profeta, a profetiza. Se Deus quiser usar em revelação, Ele vai usar, como já temos usado muitas vezes, mas estou dizendo, quem é profeta? É aquele que profetiza a palavra, irmão, e Deus está nos levantando, irmão, para nós profetizar neste vale que é este mundo. Este mundo está um vale, irmão, aonde está a prostituição, aonde estão as drogas, aonde tem pai e mãe que não dorme mais, por causa da prostituição, filho das drogas, pessoas virou as costas para Deus, e nós como a igreja, irmão, nós somos o Ezequiel de Deus, para profetizar, aonde a morte, nós vamos profetizar a vida, e parece que não vai acontecer nada, né? Está morto ainda, mas vamos continuar profetizando por etapa. Daqui a pouco as coisas começam a encaixar, alguma coisa começa a voltar para o lugar, mas ainda não tem o Espírito, ainda não tem vida, e Deus vai continuar dizendo, preocupa não, voltou para o lugar, né? Mas não tem Espírito, mas Deus vai continuar dizendo, profetiza, continua profetizando. Daqui a pouco, irmão, você vai ver o vento, o Espírito de Deus, Ele vai vir trazendo a regeneração, irmão, Ele vai vir trazendo uma edificação, Ele vai trazer aquela pessoa que talvez nem quer te ouvir, não quer te ouvir porque não está bem com Deus, né? Mas daqui a pouco, o Espírito de Deus, Ele dá vida, Ele produz vida, Ele traz a regeneração, Ele renova. A Bíblia diz que Ele convence o homem do pecado. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, irmão. Nós, os nossos recursos humanos, nós não conseguimos convencer ninguém, mas o Espírito Santo vai na frente, convencendo, dizendo, minha filha, volta para o lugar, ei, receba a paz não do mundo, mas receba a paz de Cristo, a alegria do Espírito Santo. Irmão, se nós, irmã Delfina, esta igreja, se todos nós colocar em nosso coração a palavra de Deus e dizer, Senhor, assim como Ezequiel profetizou, ainda que o Senhor me leva para o vale, ainda que eu vou para a prova, mas eu vou, Senhor, porque foi lá no vale que Ezequiel viu a glória de Deus. Foi lá no vale que Ezequiel ouviu a voz de Deus. Irmão, a
prova pode doer, pode ser difícil, irmão. Queridos, mas não tem nada mais gratificante do que você ouvindo a voz de Deus. Deus dizendo para você: profetiza, profetiza, fale. Irmão, tudo Deus avisa, tudo Deus avisa. Este dia uma irmã me mandou uma mensagem, nem vou falar o nome dela, que com certeza está me assistindo, ela não perde, mas ela me mandou uma mensagem desesperada, e na mensagem ela estava dizendo: pastor, Deus me deu uma revelação estes dias, e Ele mostrou uns parentes, e foi falando uns nomes para mim, foi mostrando um parente, falando para mim que estava envolvido em coisa errada. Pastor, mas eu não quis acreditar naquilo, eu não quis aceitar, porque é parente, e nós temos isso mesmo. Quando é alguém próximo nosso assim, a gente fala assim: ai, Jesus, Deus está falando que está fazendo coisa errada, mas eu não quero, esse aí eu não vou ouvir não, Senhor. Se o Senhor me falar outra coisa, que vai dar uma bênção, uma vitória, eu vou ouvir, mas isso eu não quero não. Aí ela me falando, falou: Senhor, sabe o que aconteceu? Eu não quis ouvir. Quando é agora, a polícia pegou, prendeu. E eu estou desesperado, eu estou arrebentado, estou triste. Já falou nas palavras dela lá, que representa o que eu estou falando aqui. Está tudo essas palavras aí no WhatsApp. Aí eu comecei a dizer para ela, falar assim: minha irmã, preocupa não, isso é ruim, é difícil, mas existem coisas que Deus permite. Tem gente, irmão, que só conserta depois que acontece alguma coisa com ele. Você briga, fala, ora, perde sono, mas não ouve, não ouve. Eu sei o que eu estou fazendo, eu não sou bobo, eu não sou besta, eu sei o que eu estou fazendo, mas não ouve, na verdade não ouve. Aí Deus então permite, e ainda revela para a pessoa ainda. E se a pessoa contar ainda, a pessoa ainda não acredita ainda. Aí Deus fala assim: então vou revelar para a mãe, ou para o parente, para quando acontecer, para ele saber que eu estou no controle de tudo. Deus permitiu ir ser preso? Permite. Permite para que a pessoa acorda, para que a pessoa muda. Então existem coisas, irmão, que é permissão de Deus. É por isso que a Bíblia manda nós dar glória em tudo. Tem que dar glória. Por que dar glória? Porque é Ele que está no controle de tudo, é Ele que é o dono da vida. Se tiver de mudar alguma coisa, quem vai mudar é Ele. E às vezes existe situação para ser mudado, irmão, tem que ir para o vale mesmo, e a gente às vezes vai junto para o vale, sofrer também, né? Mas é lá no vale que as coisas encaixam, que as coisas encontram. É lá no vale que a gente tem experiência com Deus. É lá no vale que a gente vê o próprio Deus e o nome dele, irmão, seja glorificado através até das nossas ou das provações, irmão. Eu quero pedir aos irmãos, fiquem de pé, irmão. Assim como Ezequiel profetizou, e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, nós vamos profetizar aqui hoje, irmão. Nós vamos profetizar sobre a nossa cidade, nós vamos profetizar sobre os nossos familiares, aqueles que estão afastados, e nós sabemos que Deus vai trazer de volta. Nem vamos perguntar a Deus como que vai ser, né? Uma coisa que nós sabemos é que Deus, Ele traz, ou de um jeito ou de outro, ou levando para o vale, ou não, Ele traz. Porque quem sabe o melhor para as pessoas é Deus, irmão, é Ele que sabe. Ezequiel, você acha que ele ia querer perder a esposa dele? Mas ele perdeu. Se Deus, irmã Joaquina, quer as coisas da forma dele, irmão, vamos fazer o quê? Nós vamos orar às vezes de uma forma como nós temos que orar, e não está errado. Mas se Deus quer trabalhar do jeito dele, irmão, que é o jeito dele que as coisas vão encaixar, então vamos deixar ele fazer. E agora nós vamos orar, e nós vamos profetizar, e pedir para Deus em nome de Jesus, para que este vento, irmão, que se chama Espírito Santo, que ele vem soprar
nos meus familiares, que Ele vem soprar na sua família, que Ele vem soprar nesta cidade, para arrancar, irmão, para tirar, irmão, todo impedimento do inferno, tudo aquilo que impedem das pessoas seguir a Ele, de servir a Deus. Por isso que Ezequiel profetizou, irmão, para Israel, que simbolizava Israel, um povo que estava morto espiritual. Então vamos profetizar, irmão, para que Deus visite, para que Deus salve, para que Deus liberte, para que Deus faça algo nesta noite, irmão. Poderoso e eterno Pai que está no céu, meu Deus, nós pregamos a Tua palavra, nós ensinamos a Tua palavra, e a Tua palavra não cai por terra, meu Pai, ela não, meu Deus, a Tua palavra não são gritos vazios, a Tua palavra é a Tua palavra, ela é viva, ela é vida, e ela não volta vazia. E se ela não volta vazia, eu estou unindo a minha fé com esta igreja, porque esta palavra está indo em direção a uma necessidade. Se a salvação vai salvar alguém, se é convencer alguém que ele está errado, vai convencer. Se o Espírito de Deus vai visitar alguém, vai visitar, meu Pai, aquele que está, meu Pai, atolado, aquele que está cego espiritualmente. Jesus vai lá hoje, libertem, quebra, meu Pai, essas correntes que prendem, que atrapalham a vida desta pessoa. Quem sabe esta pessoa está morto espiritual lá no vale, mas o Senhor vai lá, Espírito Santo, teramando me calabasto e um defam. Lamão de cai, chorebiana, massuriu, becandarábia. Deus pode fazer coisas grandes agora. Deus pode tirar a pessoa aonde ele estiver, pode visitar aonde ele estiver. Deus pode nos colocar numa prova, mas na prova ele vai fazer nós vermos a glória dele, a glória dele. Esta igreja é dele, este irmão é dele, esta irmã é dele, o filho é dele, a filha é dele, a casa, tudo aqui é de Deus. Meu Deus, se tudo é teu, Senhor, então eu estou profetizando, eu junto com esta igreja, nós estamos profetizando, haja vida, haja regeneração, haja renovo, haja, meu Pai, um trabalhar na vida da família, do casal, haja milagre, haja ressurreição de mortos, que estão mortos espiritual, haja ressurreição. Aramandou-me a calabia, eu peço, Espírito Santo, como um vento, assopra sobre mim, assopra sobre esta igreja, trazendo para nós uma alegria maior, trazendo para nós um consolo maior, trazendo para cada irmão, quem sabe aqui, com o coração martirizado, machucado, mas vem, Espírito Santo, traga alegria dos céus, traga alegria dos céus agora, traga alegria do céu, porque esta igreja, meu Pai, nós precisamos continuar marchando e profetizando, até que o Espírito Santo assopra neste lugar. Peramandarábiastúbia, lavande candarábia, lábiastúbia. Eu estou sentindo isso aqui, irmão. Aqui está o vento, o Espírito Santo, o Deus que cura, o Deus que faz milagre, o Deus que visita a necessidade que arde no teu coração, o desejo do teu coração, esse desejo que arde, que queima. Deus está vendo isso sim. E quando você profetiza, a coisa vai acontecer por etapa, mas vai acontecer no progressivo, mas vai acontecer, vai demorar, mas vai acontecer, porque quem manda é Deus, quem está no controle é Deus, quem trabalha é Deus. E nós estamos profetizando: receba a tua vitória,
receba a tua bênção, receba o teu milagre, descansa o teu coração, descansa o teu coração, lance toda a tua ansiedade a Ele, que Ele cuidará de ti, cuida daquilo que é de Deus, porque, ei, Deus cuidará de ti, Deus está cuidando de você e dos seus pensamentos e desejos, e as suas orações são ouvidas. Nós profetizamos isso em nome de Jesus. Meu Pai, obrigado, obrigado, Jesus. Continua nos abençoando, continua abençoando esta igreja, continua abençoando o teu povo, em nome de Jesus, amém. Pode ficar de pé, irmãos, que nós já estamos terminando. Graças a Deus, irmão, que Deus possa continuar nos ajudando, nos abençoando, nos confortando e abrindo os nossos olhos espiritual, para que nós andamos por obediência, mesmo que algumas coisas nós não vamos entender agora, mas o importante é obedecê-lo, né? Do que sacrificar e deixar Deus trabalhar, que a bênção vai acontecer em nome de Jesus. Irmãos, nesse domingo nós temos escola bíblica dominical, à noite aquele grande culto, à noite, no domingo à noite, e assim continua, né, os nossos trabalhos. Vou passar aqui para o evangelista Beto, ele vai dar aqui, vai fazer uma oração aqui final e dar a bênção apostólica. Oramos, irmãos. Amado Jesus, nós somos gratos ao Senhor por este privilégio, pela Tua palavra que ouvimos nesta noite. Pai, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, nos dando autoridade, graça, unção do Teu Espírito, para que nós possamos continuar profetizando. Ministramos a Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Despede a Tua igreja em paz no lar, dando-nos, Senhor, uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo reine em nosso coração desde hoje e sempre.